Meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui nesta manhã de Shabat. Nós cumprimentamos a todos nessa manhã com Shabat Shalom, aqueles que nos ouvem também pela TV Sião. Nós entendemos que esta porção desta manhã, como todas as outras muito importantes, mas essa se reveste de um caráter muito especial. Muito especial porque ele vai tratar de um tema, e são vários temas que são tratados. Eu pude escolher um dos temas que a Parashá nos mostra, e quando nós entendemos que essa Parashá, em Gênesis capítulo 23, que nós já lemos aqui anteriormente, e então ela vai nos trazer algo tão especial. E nós escolhemos, para a nossa introdução aqui, uma estátua que foi feita em 1987, pela Bob Carlyle, lá no Colorado, e ela está mostrando uma construção de um homem, ela é feita em bronze, e esse homem com o cisel e o martelo, numa pedra bruta, tentando, ele na verdade se construindo, batendo no próprio pedra e se construindo. Então nós entendemos dessa forma que esta mensagem passada, ela foi uma homenagem a um diretor da Cummins, que o ajudava durante 23 anos, ele ajudou na Universidade de Colômbia e foi um doador expressivo para a Universidade de Colômbia. E ela então fez uma homenagem mostrando que o homem, nesse momento aí, se constrói a si mesmo. Mas a nossa grande pergunta com a porção de hoje: será que de fato o homem consegue construir a si mesmo? E nós vemos então que essa pergunta é uma pergunta muito antiga. Diógenes, lá na Grécia, 300 anos antes de Cristo, ele, seguindo uma certa linha filosófica, andava com uma lanterna, ao meio-dia, uma lamparina, dizendo que ele procurava por um homem. Ele queria achar um homem e ele ali não encontrava. E ele então, tentando encontrar esse homem, achava que o homem não precisava de tantas coisas como ele normalmente estava tentando ter. Mas ele não precisava de muito pouco para viver, e ele viveu como muito pobre, morando inclusive num jarro de barro, como se fosse num barril, ali mostrando que era dessa forma que ele poderia viver. Essa semana nós tivemos, pela primeira vez, um feriado nacional, o Dia da Consciência Negra. E por que será que nós precisamos de um feriado para lembrar da consciência negra? Lembrar que tem negros, e nós, quando estávamos pensando a respeito disso, nos deparamos com uma informação do Morgan Freeman, que ele fala que o dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca, e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. E nós vemos que a palavra de Deus nos fala também que nós não devemos estar discriminando. Se alguém entrar na sua congregação com roupas e você der o melhor lugar para ele, você está fazendo discriminação. Deus não é um Deus que discrimina absolutamente ninguém. E com relação a essa questão da formação de pessoas, e nós, como trabalhamos em consultório, e vemos pessoas tendo conflitos com essa formação, exatamente porque não conseguem saber de onde é que vêm as suas informações, aquilo que forma a sua vida, aquilo que forma seus valores, aquilo que forma desde o berço.
nos deparamos há bem pouco tempo com um cliente que nos procurava já com 32 anos, chegando lá com uma filhinha de 4 e 5 anos, pedindo que eu ajudasse a fazer a transição. E ficamos meio intrigados com aquilo, mas essas meninas são minhas filhas. A sua esposa já sabe disso? Sim, ela já sabe. O que ela pensa disso? Ela me apoia. E ficamos conversando com aquele indivíduo, mostrando para ele, pedi os exames dele, evidentemente. Eu falei, olha, biologicamente, você é inteiramente masculino. Não tem absolutamente nada diferente, mas eu nasci num corpo errado. Tentando fazer uma afirmação, dizendo então que Deus errou na sua concepção, na sua identidade masculina ali naquele momento. E nós vemos então, quando a gente pensa a respeito desses aspectos, a gente pode entender que hoje não só 50 tons de cinza tem por aí afora, mas mais de 300 maneiras de expressão da pessoa na sua vida, e as pessoas tentando dizer que nós devemos aceitar todas essas formas de expressão, de construção do ser humano, como sendo normais. E nós vemos então dessa forma que a palavra vem nos advertir que se a pessoa tem uma ideia tão materialista da vida, tão materialista daquilo que ele tem, dos prazeres que ele tem que ter prazer nessa vida, e que a vida é o princípio de prazer que ele tem que viver, e a palavra nos afirma que se a nossa esperança é somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E não é à toa que nós vemos dessa forma as pessoas vivendo uma vida miserável por causa dos conceitos que ele tem sobre a vida. E Yeshua, quando da mulher da samaritana, onde é que nós devemos adorar? É nesse lugar ou nesse? E ele fala, Deus é espírito, o que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como é que então é a proposta do Eterno para que haja uma formação nossa de valores e em contraste com a formação dos nossos valores, como é que se constrói um ser humano? E na verdade nós temos muitas perguntas nesse texto e que vamos trabalhar para responder essas perguntas. Como é que Deus propõe a construção através da vida de Sara, que se confunde com a própria vida de Abraão? Então, nós vemos que a morte de Sara aos 127 anos, e essa morte, nós vemos que 127 anos, ela era 10 anos mais nova do que Abraão, e ela morre exatamente dentro do aspecto em que, numa tradição rabínica, de que ela morre exatamente quando um mensageiro do mal foi dizer para ela que o filho dela havia morrido lá no Monte Moriá. E ela, desesperada, sai da sua casa a encontrar aquele momento, aquele local da morte do seu filho, mas quando ela chega até lá, ele desmente e diz que ele não havia morrido, mas que havia sido substituído, e ela volta para Hebrom, e ela morre em Hebrom exatamente nesse aspecto, por causa do sentimento tão forte da perda do filho. E nós entendemos que Abraão, que havia intercedido por Sodoma, havia sido capaz de interceder por Sodoma, nesse momento ele também não foi capaz de interceder pelo filho ali naquele momento. E rabinicamente os rabinos dizem que a partir desse momento, Deus cessa então a sua conversa direta com Abraão, porque ele esperava certamente que Abraão pudesse interceder pelo seu filho. Que ele intercedeu para alguém e não intercedeu. Então ela morre aos 127 anos. E ele então compra a caverna de Macpela, quando nós vimos, uma negociação muito pesada que ele fez, algo que
ele pôde mostrar essa caverna, tradição rabínica também, que era exatamente onde Adão e Eva haviam sido sepultados, a caverna dos gêmeos. E nessa mesma caverna ele também é sepultado. Nessa mesma caverna também Jacó e Leia são sepultados nessa mesma caverna. E o primeiro pedaço de terra, então, que é adquirido em Israel, a primeira aquisição de terra foi exatamente uma sepultura. E nessa mesma porção nós vamos ver que Eliezer ele é enviado para buscar uma esposa para Isaac, lembrando que ali Abraão estava preocupado em que a herança fosse preservada. E nós vemos as duas palavras principais de herança, Nahalá e Morachá. Ele não só estava procurando preservar a herança, a Nahalá, a herança material, mas ele estava preocupado em preservar principalmente a Morachá, porque essa herança viria também o Filho de Deus ao mundo, viria a salvação do mundo dessa herança. Então, Eliezer encontra com Rebeca e com seu irmão nessa mesma porção, e o Labão, realmente, Rebeca, o encontro que ela, como ela prefigurando o encontro de Yeshua com a sua igreja também, e seu irmão Labão com seu interesse simplesmente nos bens materiais. Um interessado em um tipo de herança e outro preocupado com a herança material. Nós vemos ainda nessa porção que ela encontra com Isaac e se casa. A liderança é passada de Isaac para Abraão. Abraão se casa com Quetura com 137 anos e tem mais 6 filhos aí, nesse momento. E nós vemos que dessa herança aí nascem principalmente os midianitas, que depois vai dar origem ao Jetro, sogro de Moisés, que vem de Midian, que era um dos descendentes de Quetura e Abraão, e na verdade então Jetro é das descendências de Quetura e Abraão. Nós vemos que então ali dentro do Oriente morre, e Abraão morre aos seus 175 anos, e Ismael e Isaac enterram Abraão ao lado de Sara. Então, nós vemos esses aspectos, essa porção, então, muito rica, ela está mostrando o que ela quer nos mostrar. Nós queremos verificar por que ele fala dos eventos da vida. Os eventos terminando com a morte, mas ele fala que esta foi a vida de Sara. Então, quando nós morremos, é porque nós temos grandes eventos em nossa vida. Um grande evento que nós temos, sem dúvida nenhuma, que é motivo de muita alegria, é o nascimento de qualquer pessoa em nossas famílias. Nós sabemos que sempre vamos celebrar e lembramos com muito carinho dos nascimentos das pessoas que nascem em nossas famílias. É momento de alegria, momento de muita festa, de felicidade. Mas há um evento que nós temos também, que é um momento de separação. No momento do nascimento, o filho se separa da mãe, para que ele possa ter uma vida própria. Mas no momento da morte, nós nos separamos de quem nós gostamos e, na verdade, um vai e quem fica realmente fica a saudade. Nesse nascimento e morte, entre o nascimento e a morte, nós temos o grande evento que é a nossa vida. O grande evento e como é que nós construímos essa nossa vida. E aí as lições que nós vamos buscar aqui são exatamente as lições de que Abraão realmente ele vai nos mostrar, e vemos que a vida de Sara e a vida de Abraão coincidem muito. Nasceram no mesmo lugar. Nasceram em Ur dos Caldeus. Abraão e Sara tinham o mesmo pai. Tera era o pai de todos os dois, de mães diferentes. E Sara, na verdade, ela tinha 65 anos quando ela chegou a Canaã. E ela tinha 65 anos quando o faraó ficou de olho nela, porque era muito bonita aos 65 anos, e então quis realmente tomá-la como esposa. E ela tinha 76 anos quando nasceu Ismael.
e ela tinha aproximadamente mais de 70 anos, quando Abimeleque também colocou o olho nela e quis realmente tomá-la como esposa, porque era muito bonita nessa idade. Não precisou de cirurgia plástica, mora no deserto, em cabanas, e mesmo assim, a gente precisa de aprender com Sara, né? Todas as mulheres gostariam de saber qual foi o segredo de Sara, né? Será que era só porque comia queijos, comia coalhadas lá, né? Ela fazia bolos lá no deserto, lá como ela fez para os anjos, lá na destruição de Sodoma? E nós vemos que ela tinha mais ou menos 90 anos quando nasceu Isaac, e na Aquedá de Isaac ela tinha 127 anos. Então nós vemos que tanto o chamado de Abraão ele atende, lá em Ur dos Caldeus, se tornou próspero, ele intercede por Sodoma, mas ele 2 vezes ele consegue atender o pedido da sua esposa, que provavelmente mistura as bênçãos que ele tem. Por 2 vezes ele mente também, mente com relação à sua esposa, mas Deus mesmo assim o abençoa. Resgata Ló e seus pertences, até que ele vai, sepulta Sara e se casa, e mais cuidando da Morachá e da Nahalá. Então nós vemos que esse aspecto, será que tudo que nós vamos fazer em nossa vida, nós já nascemos com ele traçado? Nós não temos interferência no projeto de Deus para as nossas vidas? Ou nós podemos interferir nesse projeto para as nossas vidas? Como é que nós vamos fazer essa construção das nossas vidas? Nós vamos procurar aprender com Abraão e com Sara aqui. Qual a responsabilidade humana na construção dessa nossa vida e dos nossos valores? Qual que é a responsabilidade divina dentro desses aspectos? Então nós vemos o Gilberto Pickering, quando ele tem um dos livros que ele fala de batalha espiritual, ele vai dizendo que a responsabilidade humana com a responsabilidade divina para as nossas vidas, ele diz que é como se fôssemos, se eu quisesse andar só na responsabilidade divina, seria como se fosse um saci pererê, que eu vou andando com uma perna só. Eu consigo andar? Consigo andar dessa forma. Com a responsabilidade humana, que principalmente os materialistas, as pessoas que estão tentando dizer que o homem, os humanistas, materialistas, tentam dizer que eu posso também caminhar com a minha vida, com a minha responsabilidade, mas eu vou também andar como um saci pererê, com uma perna só. Para que eu possa fazer uma caminhada correta e equilibrada, eu preciso das 2 pernas. Eu preciso da bênção de Deus na minha vida e preciso da minha atuação humana. E dessa forma, quando eu ando desta maneira, eu estou em equilíbrio dentro daquilo que Deus quer nos dar como a vontade para as nossas vidas. Eu tenho que construir realmente a minha responsabilidade, mas eu preciso de depender do Eterno naquilo que Ele vai nos fazer. Então, nós vamos ver que a nossa grande pergunta que eu gostaria que a gente faz com todos os nossos filhos, as nossas crianças, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero com a criança, e logo a gente já faz essa pergunta. Com certeza, nós já perguntamos para a Lívia também, né, Lívia? O que você quer ser quando crescer? E isso, muitas vezes nós temos respostas para isso, e se nós respondemos, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um professor, na verdade eu estou dizendo aquilo que eu quero ser? Não, eu estou dizendo apenas o que eu quero fazer com a minha vida. O que eu quero fazer, o que eu quero... não estou respondendo aquilo que eu quero ser. É aquilo que eu quero, então, adquirir com a minha vida. Eu quero adquirir conhecimento, eu quero adquirir, de certa forma, um diploma, eu quero adquirir um carro, eu quero adquirir uma casa, eu quero adquirir, e eu vou trabalhar para isso, e de certa forma eu vou ralar bastante, vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, não ter descanso nenhum,
para que eu possa adquirir. Então, quando nós falamos dessas coisas, eu estou falando de desejos, de coisas que eu quero. Mas eu estou falando daquilo que eu quero ser? Não, definitivamente eu não estou falando daquilo que eu quero ser. Nós confundimos muito e, às vezes, na nossa educação dos nossos filhos, nós os confundimos, dizendo que aquilo que ele quer ser, e não aquilo que ele quer ter e não aquilo que ele quer ser. E quando você quer fazer alguma coisa, eu tenho 45 anos que sou médico. Será que a pessoa está preparada para fazer o resto da vida a mesma coisa o tempo todo? Nós temos aqueles que são professores, aqueles que trabalham no mesmo trabalho tanto tempo, e será que ele quer continuar fazendo aquela mesma coisa a vida inteira? Será que isso não seria tão monótono? Será que isso não teria algo maior para que nós pudéssemos ser, para que eu não precisasse de preocupar com aquilo que eu vou adquirir? Então, nós falamos que o homem, com a sua característica, inventa muitas coisas. Nós estamos assentados aqui numa cadeira, o homem que inventou essa cadeira. Nós vemos que nós temos o microfone, estamos falando aqui com ele, usando o nosso som, o homem inventou isso. O homem inventou o avião, inventou tantas coisas. Então, nós precisamos do homem com a sua cabeça. Mas nós vemos que o homem simplesmente não inventa nada. Ele apenas usa os atributos da natureza. Eu estou pisando aqui agora em quê? Estou pisando em pedras. Essas pedras simplesmente foram melhoradas da natureza. Foram melhoradas de tal forma que eu pudesse achá-las bonitas e pisar sobre elas. Mas ela já estava lá na natureza. Esse passador de slides, ele é feito de plástico, ele era simplesmente alga podre, um tempo atrás era petróleo. Esse púlpito, simplesmente, ele é de um plástico transparente, de acrílico, que era simplesmente alga podre, petróleo, anteriormente, que virou realmente esse plástico. Então, o homem deu inteligências. O que era isso aqui anteriormente? Isso aqui era uma árvore que estava lá na natureza. Ele foi simplesmente transformado naquilo que Deus deu. Se eu pego nos meus remédios aquilo que eu uso muito, remédios são simplesmente coisas que vêm do reino mineral, vegetal e animal. Eles já estavam lá, simplesmente nós modificamos aquilo que estava na natureza. A tabela periódica com os elementos químicos, aqueles que estudam química aí, eles estão todos na natureza já ali colocados. Eu inventei alguma coisa? Não, simplesmente eu peguei aquilo que já estava pronto e consegui fazer com que eles se transformassem naquilo que eu desejava fazer. O automóvel, com tantas peças que ele tem, 10 mil peças aproximadamente, ele tem simplesmente natureza transformada que está ali. Deus deu simplesmente a primeira característica que Ele dá a cada um de nós, que é o primeiro verbo que tem na Torá, e o primeiro verbo que nós temos na Torá, Bereshit bara Elohim, bara Elohim, Bereshit bara, bara criou. Então ele fala que ele simplesmente passa essa característica, que ele cria o homem à sua imagem e semelhança, para que ele passe a sua característica para cada um de nós. Então ele passa o poder de criar a cada um de nós, exatamente no momento em que nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então nós vemos que precisamos de carros muito velozes? Não, definitivamente não. Deus já criou a luz com a sua velocidade imensa aí, que ele está. Eu não preciso de nada de tão veloz. Então nós vemos que toda a natureza transformada ali ao nosso redor. Ele não precisa de nós para fazer as coisas. Ele faz muito melhor, o Eterno faz muito melhor do que nós. E se Ele faz muito melhor do que nós, será que nós precisamos de nós mesmos para nos autoconstruirmos como seres humanos, pura e simplesmente? Eu posso fazer. Eu posso andar numa perna só. Mas se eu andar nas duas, vai ser muito melhor. Então nós vemos que, muitas vezes, a nossa atuação na natureza faz com que nós pioremos a natureza. Nós vamos poluir, vamos machucar, vamos atrapalhar, vamos criar buracos imensos, tirando coisas para que nós possamos fazer. Então,
possível, então, o homem construir a si mesmo? É uma pergunta. Nós queremos, então, ser alguma coisa? Será que nós queremos ser? E quando nós vemos o que as pessoas estão repetindo aí na sua própria vida, nós entendemos que nós não pensamos a nós mesmos. Se nós queremos saber como são as pessoas, nós somos produtos daquilo que colocam na nossa cabeça, produto do marketing, produto das coisas que estão aí, querendo que nós pensemos dessa forma. Nós vemos que os grandes canais de televisão realmente colocam tudo aquilo que nós gostaríamos que eles gostariam que nós pensássemos. Hoje nós temos redes sociais que as pessoas colocam suas ideias a respeito do mundo. Então, na verdade, nós somos massificados com essas informações. Nós temos que ter cuidado com as informações que fazem parte dos nossos valores, porque esses valores nos massificam. E nós temos valores que são chamados de uma determinada linha de pensamento no mundo, dominante no mundo, em que 90% do mundo eles estão pensando dessa forma. E não são inocentes, pura e simplesmente. Nós sabemos que os organismos internacionais criam linhas de pensamento e hoje mais de 90% deles estão colocando pensamentos que são anti-Cristo, anti-Deus, anti as coisas que nós gostaríamos de ter. Então, a nossa formação, se nós não tomarmos cuidado, ela é uma formação que forma-se em valores espirituais. Então, muitas vezes, nós não temos essa consciência disso. E os nossos projetos pessoais, eles precisam ser renovados de acordo com um princípio que seja eterno, que passe para a vida eterna. Porque todas as vezes que nós realizamos um projeto, eu queria ser um engenheiro, eu fiz, e daí? Eu quero comprar uma casa, terminou esse projeto, o que é que eu vou fazer depois disso? Eu quero comprar um carro, eu comprei o carro, e daí? O que é que eu vou fazer depois disso? Eu comprei uma roupa nova, o que é que eu vou fazer depois disso? Então, tem tantas coisas que eu preciso, se a minha vida está baseada nas coisas e nos bens que eu quero adquirir, elas acabam o interesse. Um exemplo disso, nós gostaríamos de ver, que poderíamos 4 pessoas que poderiam ser, e esse filme foi o ano passado, na Netflix, quem colocou o Oppenheimer. Quem conseguiu ver esse filme é exatamente falando do criador da bomba atômica. Então, o homem, utilizando a sua inteligência, utilizando a força da natureza, cria uma bomba atômica que hoje é preocupação de todos os países. Estamos aí falando, e essa semana toda falando de como a bomba atômica pode ser detonada aí, e que nós sabemos que quando a bomba atômica ela é acionada, não há vencedores, há somente perdedores. Ninguém vence realmente uma guerra atômica. Então, nós vemos que esse criador, ele usa uma inteligência para criar um artefato de destruição em massa. E o filme acaba contando a história de como esse projeto foi adequado. Ele fez, então, esse projeto Manhattan, e aí nós temos hoje também a inteligência artificial, e nós usamos a inteligência artificial direto e reto. Quem tem um celular, usa Google e tudo, você está sendo simplesmente massificado com aquelas informações. Você simplesmente faz uma pesquisa qualquer no Google e, de repente, aparece um tanto de propagandas lá no seu feed, mostrando aquelas coisas repetitivamente. Se você vê um tipo de vídeo, ele vai sendo repetido aquele tipo de vídeo. Você vê um vídeo de direita, ele vai repetir só coisa de direita. Você vê um vídeo de esquerda, vai repetir só vídeo de direita. Então, a inteligência artificial cria algoritmos para poder fazer você pensar do jeito que ele quer que você pense. E será que isso é formação do ser humano de acordo com o que Deus quer? Então, nós vemos que 4 grupos de pessoas que eu poderia separar. Tem mais, mas eu separei só 4. Eu não sei, deixo as coisas me levarem. Sei do que está acontecendo, não quero saber, deixa a vida me levar. Uma musiquinha que tem por aí, né?
E aí a gente percebe que 90% do que você conhece de pessoas, basta você olhar o que tem na mídia, que ele é daquele jeito. Nós convivemos com pessoas da nossa família, muitas vezes convivemos com pessoas que estão... Eu convivo com pessoas no consultório, esse indivíduo que me procurou, ele dizendo, olha, eu simplesmente nasci num corpo errado. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Você sabe quem é que colocou isso? Foram 2 biólogos alemães que escreveram um livro a respeito disso, que nasceu num corpo errado. E eles nunca provaram isso como teoria. O indivíduo que mais estudou esse assunto, que foi William Owen, nos Estados Unidos, ele disse que a questão da sua vida e da sua sexualidade, do seu sexo biológico, você não muda. Mas a sua sexualidade, a expressão da sexualidade é um desejo seu. E simplesmente que o seu desejo será contra ti, segundo Deus falou para Caim, e cumpre a ti dominá-lo. Você tem desejos? Sim, mas você pode dominá-los. Simplesmente as pessoas são massificadas dessa forma. Eu sei o que eu quero atingir, eu tenho metas pessoais para fazer, eu quero ficar rico, eu quero ter muitos bens, e aí eu posso realmente ter muitas coisas na minha vida. Depois que você atinge, como é que vai ser o dia seguinte? Então a pessoa realmente vai atingindo, ele vai sempre renovando as suas metas e não consegue. Ele pode dizer também, eu quero me tornar um ser humano melhor. É isso que ele pode dizer. E ele dizendo que esses aspectos aí, se ele quer se tornar um ser humano melhor, eu preciso de razões para continuar vivendo, eu preciso de ter um propósito de vida, eu quero mudar o mundo, posso viver uma crise, mas vou sair dela melhor do que eu encontrei. Isso realmente são propostas humanistas. Os filósofos propõem dessa forma e que a gente gostaria de ser. E são propostas que realmente funcionam. É uma perna que faz você andar? É simplesmente uma perna que faz você andar. Você caminha realmente com essas propostas. Há muitas pessoas que se isolam, vão para montanhas, vão para vários lugares e tentam fazer da sua vida realmente essa proposta. Mas eu poderia ir um pouquinho mais além, o que nós estamos buscando aqui. Que a minha vida pode ser simplesmente procurar viver o propósito de Deus para a minha vida. Então, a minha vida, nesse momento, eu queria que ela fosse guiada pelo sobrenatural. E como é que nós vemos, no caso da nossa porção? Abraão, vai para a terra onde eu vou te mostrar. Mas tinha um mapa para Abraão? Não tinha mapa nenhum. Abraão conhecia aquela terra antes? Não tinha Google para ele dar um Google lá e saber como é que era a terra antes? Também não tinha absolutamente nada para ele poder ver. Você simplesmente vai para o propósito que eu vou te mostrar. Guiado, então, pelo sobrenatural. Então, é isso que é a proposta que nos é feita. Eu vou fazer com os meus valores tudo aquilo que o humanista faz. Que ele pode andar com a perna, mas eu preciso do sobrenatural na minha vida. Eu preciso daquilo que é sobrenatural para que eu possa realmente cumprir o propósito. E aí nós vemos que o meu prazer está na lei do Senhor, é o que a palavra nos fala. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É exatamente essa proposta. E eu gostaria de mostrar algo aqui interessante, que onde que nós baseamos a nossa confiança? Onde é que eu estou baseado a minha confiança onde está a minha fé, a minha confiança para que eu possa construir a minha vida? Se eu pensar numa mesa que eu tenho em cima dela um suporte, tenho as 4 pernas da mesa e um vaso que está ali em cima, eu vou então ver que ela está bem equilibrada. Mas se de repente eu tiro um dos pés da mesa, a mesa fica meio manquitola, mas ela ainda consegue realmente manter o vaso. Mas se eu tirar mais um pé dessa mesa, aí já vai ser meio difícil, eu vou ter que escorá-la numa parede para ela poder realmente manter isso aí. E se eu tirar
os 3 pés. Aí ela vai ser muito difícil manter o equilíbrio. E se eu ainda tirar o 4º pé dela, aí não tem equilíbrio nenhum. Caiu tudo no chão mesmo, não tem mais nada, desmorona tudo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu pegar, muitas mulheres põem de pendura o vaso no teto. Se eu colocar no vaso no teto nessa samambaia, eu posso tirar os 4 pés da mesa que realmente meu vaso não vai cair. Então, o que eu quero dizer, qual que é o nosso ponto de apoio? É na terra, humanista ou para cima? Todas as coisas que sustentam a minha vida, se eu tenho o meu sustento aqui no chão, se eu tirar, eu caio. E quantas pessoas caem porque o sustento deles, a sua maneira de pensar, os seus valores que ele tem, se são retirados, ele sucumbe na sua vida. E quantas vezes nós precisamos de ajuda, exatamente, e é difícil, às vezes, para o psicólogo trabalhar essas coisas se o indivíduo não tem ponto de apoio nenhum para que ele possa continuar a sua vida. Ele sucumbe. Mas eu preciso, então, de valores que são do alto. E pensando nesse aspecto, nós vamos ver que as nossas perdas são difíceis de lidar com elas, se o meu ponto de apoio está simplesmente nessa terra, se está simplesmente nos meus valores, na abundância dos bens que eu possuo. E se eu perco os bens? Está na minha família, eu perco o cônjuge. Abraão perdeu o seu cônjuge. Será que ele baseou simplesmente na vida do cônjuge? Era a mulher que ele gostava, a mulher que ele amava. Ele, então, no ponto de apoio estava ali. O ponto de apoio dele estava em Quetura, e Quetura simplesmente, alguns rabinos dizem que era simplesmente Agar que voltou. Nem todos concordam, mas acham que era Agar que voltou e que ele teve os 6 filhos com ela. Mas como é que nós lidamos com as nossas perdas se o nosso ponto de equilíbrio está muito terreno, muito abaixo de nós? Isso aqui é um armário meio esquisito, que ele está com a ponto de apoio dele no teto. Eu conheço muito bem esse armário. Seu ponto de apoio, então, precisa de estar no alto. Então, ser um ser humano, mas com um apoio invertido. Eu preciso de continuar sendo humano, sendo gente. Eu vivo aqui nessa terra, mas eu não posso estar com os meus pés simplesmente, a minha confiança colocada nessa terra. Então, está no alto e não no chão. Será que é possível? Isso aqui, gente, é o armário lá da minha casa. Esse é o armário da cozinha da minha casa lá. Eu quis construir um armário invertido com o seu apoio no teto. E sabemos que ele simboliza, quem não sabia está sabendo hoje, que ele simboliza exatamente o apoio que nós devemos ter olhando sempre para o alto. Então, nós vemos que esses aspectos são aspectos importantes que eu posso, será que eu posso fazer tudo o que eu quero fazer? Claro, eu tenho limitações, eu não posso fazer tudo que eu gostaria de fazer. No campo moral, eu não posso tomar posse de tudo que não é meu, mas sim só o que moralmente é possível. Nós não podemos ter aquilo que é do outro, e ele é roubo com todas as suas consequências. Nós sabemos que aquilo que é tomado do outro, ele é roubo, e como nós vemos isso acontecendo mesmo com instituições, mesmo com aqueles que deveriam defender o direito, realmente estão retirando das pessoas o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de todas as coisas, mas isso é roubo também, do mesmo jeito. E isso tem todas as suas consequências. Tem um país dividido exatamente porque os valores morais não são respeitados. Então, nós vemos que no campo mental, será que eu posso também ser tudo o que eu quero? Claro que eu gostaria de ter uma inteligência do Einstein. Claro que isso é desejável. Mas será que eu posso ter a mesma inteligência do Einstein? Será que isso é possível? Ele realmente
não é possível que eu possa fazer isso. Então, no campo moral, me chamou a atenção, lendo a história dessa senhora. Essa é uma ativista da justiça restauradora, Agnes Foley, dos Estados Unidos. Ela vem inspirando pessoas ao redor do mundo, exatamente porque a filha dela foi morta por um viciado em drogas, ela teve vários reveses na sua vida, foi morta, e ela é uma enfermeira aposentada, e a filha dela, que era a única no caso, o drogado, e ela, depois de muitos trabalhos de depressão, ela foi, então, trocar cartas com o assassino da sua filha na cadeia. E ela, então, fez com que ela pudesse, então, ser restaurada, sair da sua depressão, não com os remédios, mas de praticar o perdão e tentar restaurar aquele indivíduo que tinha sido feito tanto mal a ela. E ela criou, então, essa ativista da justiça restauradora, então ela pôde fazer, a história dela é contada. Então, nós vemos que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, é a proposta de Yeshua. Que se eu quero realmente ser perdoado e restaurado na minha vida, eu preciso de fazer com que eu possa ser um perdoador. E aqui, no campo biológico, será que eu posso não envelhecer? É possível realmente não envelhecer? A medicina foi dessa forma. Foi exatamente na procura de uma substância mágica que pudesse quimicamente reverter o envelhecimento. Será que eu posso regredir na minha idade? É possível isso? Existe já de fato um tratamento anti-idade, anti-aging? Nós temos que vários nutrólogos têm aí vendido essa proposta de que realmente eu posso, com cremes das mais variadas formas, todos para tirar as rugas, os pés de galinhas e outras formas mais, as cirurgias plásticas de toda forma, para que eu possa não envelhecer. Mas nós vemos que alguém vai até mais longe do que isso. Esse indivíduo gasta $2 milhões por ano para que ele possa reverter a idade. Então, Brian Johnson, ele quer ter o cérebro, coração, pulmões, fígado, rins, bexiga, pênis, reto, de uma pessoa de 18 anos. Tem gastado $2 milhões por ano e tem muito dinheiro. Será que ele conseguiu até agora? Não. Mas não parou de tentar, não. Então, qual a motivação do animal para que ele possa viver? Ele vai sobreviver e perpetuar a espécie, são basicamente os dois instintos que ele tem. E tem gente que vive como animal, ele quer simplesmente sobreviver e perpetuar a espécie dele. Isso é uma maneira animalesca de viver. E ele vive dessa forma, sabendo que esses instintos são instintos animais. E sobreviver com o maior conforto possível, ter a casa melhor possível, ter o carro melhor possível, e ganhar dinheiro o máximo possível para que ele possa, então, fazer e perpetuar a espécie. Nesse caso, ele quer simplesmente que a Nahalá possa passar para outros. E tem alguns ainda querendo dizer que também ele tem que acabar com as heranças, né? Que essa herança é injusta, né? Então, a maior parte dos seres humanos vivem dessa forma, sobreviver e perpetuar a espécie. Então, você pode viver também como uma árvore plantada ali, em que se tira simplesmente, suga tudo que você pode sugar, mas normalmente você não quer dar nada em troca também. Então, qual o valor do ser humano? Então, na verdade, eu vou me tornar um ser humano mais completo, com valores, virtudes, sabedoria. Será que nós podemos chegar a isso? Sim, a proposta é que da estatura do varão perfeito, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É exatamente, há uma medida realmente para que nós possamos chegar. E essa medida, realmente, a palavra nos fala que um pouco menor que os anjos fizeste.
Ele propõe vida abundante, plena, com propósito, que eu vim para que vocês tenham vida. Ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas nós vemos que aos todos, mas somente a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa proposta é para todo mundo? Não, evidentemente que não. Na verdade, o ser humano pode tudo que Deus nos deixou como delegação para fazer, e para que nós possamos ser a imagem que Ele criou para que nós sejamos. Então, nós temos muita liberdade de sermos o que quisermos no modelo de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, é o que a palavra nos coloca e nos anima nessa manhã. Então, nós vemos que Ele nos fala que agrada do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, que o salmista nos fala em Salmo 37:4. Nós precisamos ser humanos aqui na terra, enquanto nós vivemos aqui, mas humanos como Yeshua, enquanto aqui nós vivemos. Yeshua, nós vemos que Ele não se identifica como Deus em momento algum. Nenhuma das passagens que nós procuramos, Ele não se identifica como Deus. Embora nós saibamos que o Verbo se fez carne e o Verbo era Deus. E sempre Ele se identifica como Filho do homem, como humano, como gente humana. Então, como humano, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele realmente se identifica com cada um de nós, e é algo tão fantástico isso que às vezes nós nos perdemos em alguns ditos populares desses valores que nós temos. E qual o dito popular? O crime não compensa. Isso eu ouvi muitas vezes. Trabalhei no sistema prisional mais de 45 anos, e a gente vendo as pessoas falando, se o crime não compensa, quer dizer que se compensasse eu faria? Quais os valores que estão aí realmente por trás disso? Se você fizer o bem, receberá em dobro, são ditos populares. É um investimento com 100% de retorno, então quer dizer que eu vou fazer só porque eu tenho retorno? Então o ser humano foi criado para ser justo, ético, fraterno, não é o que propagam as pessoas que estão decepcionadas com o ser humano. A decepção com seres humanos é o ser humano fora do propósito do eterno. E se ele está fora do propósito eterno, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, não há um sequer fora do propósito do eterno. Então, a decepção não é com aquilo que Deus criou. Nós estamos aqui, então, nesse mundo para construir o propósito de Deus para o mundo, a bondade por ela mesma e não por nada que venha depois. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai. Um chamado, uma proposta de conseguir esse chamado. Então, viemos aqui para construir em nós mesmos a imagem e semelhança do Eterno e estender essa imagem ao nosso próximo. E a proposta de Yeshua é que ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso eu vos mando, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Nós não podemos ser a imagem de Deus aqui na terra se nós não estivermos dentro da sua vontade. Pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Então eu preciso de agir como se já tivesse. Quando eu peço a Deus algo, essa é a proposta, que eu tenho que agir como se já tivesse. Eu peço a Deus, eu começo a agir naquele propósito. Eu quero orar realmente todos os dias. Eu começo a orar todos os dias, porque Deus realmente quer esse propósito. Eu quero ler a Bíblia 10 minutos por dia, quero ler 30 minutos por dia. Eu vou agir como se já tivesse. E aí nós vemos esse livro aí do Sheldon, que me chamou muita atenção na minha adolescência. Eu era adolescente, um pouquinho mais que a idade de Lívia, quando li esse livro. E ele me mudou muito em seus passos o que faria. Você está em dúvidas do que é que você deve fazer ou não? Pergunta se Jesus estaria naquele lugar, se Yeshua estaria naquele lugar. Você tem dúvida no lugar onde você vai? Pergunta se ele iria naquele lugar. Você tem dúvida do amigo que você gostaria de ter? Pergunta se Yeshua gostaria de estar com aqueles amigos. Você tem dúvida das conversas que você gostaria de ter? Pergunta se Yeshua estaria lá naquele lugar. Então, nós vemos que para viver a promessa, muitas vezes o que eu preciso de modelos. E esses modelos realmente, sempre toda a sociedade foca nos seus heróis. Nós temos heróis para que nós possamos focar, que é exatamente a construção de Deus. E Hebreus 11 nos fala da criação,
nos fala de Abel, nos fala de Enoque, nos fala de Noé, nos fala de Abraão, nos fala de Sara, realmente porque ela colocou Jacó, José, Moisés, Raabe, a prostituta, que aparentemente não tinha nada para estar na genealogia de Jesus, mas ela está. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, todos os profetas. Então, o que Hebreus 12:1 vai nos falar? Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, nós vemos que testemunhas nós temos. Temos pessoas realmente que nos falam a fazer. Temos heróis realmente que vão nos ajudar nesse sentido. Então, nós vemos que se eu quero ser transformado, eu tenho que começar a agir como se já tivesse sido transformado. Um dia nós vamos ser. Então, quando a gente fala, profetiza que você vai conseguir aquilo. Então, nós devemos profetizar sobre nossas vidas. As sementes de grandeza que existem dentro de mim e dentro de você, elas já estão ali dentro de você. Elas necessitam de uma imagem para germinar. E quantas imagens nós temos que podem germinar a semente? E o que de mim aprendeste? Você escolhe pessoas para poder passar esta mensagem. Então, se você quer ser um ser humano de verdade, nós necessitamos, então, de um modelo de um homem de verdade. E esse homem de verdade, o Filho do homem, sem dúvida nenhuma, é Yeshua. Então, nós vamos usar o modelo de Deus. Como é que seria um homem íntegro? Em casa, no trânsito, no trabalho, na escola, nos relacionamentos, quando as coisas dão errado, como é que seria um homem íntegro? Eu preciso de entender como é que Yeshua agiria nesses momentos. Ele teve dissabores, teve problemas, teve dificuldades. Nós temos também, no caso, Sara e Abraão, eles tiveram dissabores, mas eles conseguiram, exatamente pela orientação do Eterno, mudar completamente. Então, essa imagem de Yeshua, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E é isso, como seria esse homem? É a única obra que Deus espera de nós, um homem integral, corpo, alma e espírito, íntegros para a vinda do Senhor. Ele quer realmente integridade em nossas vidas. Ele quer realmente construir em nós mesmos, e depende de Yeshua em nós. Mas nós somos os escolhidos para executar essa obra aqui na terra. Não é simplesmente algo tão espiritual que eu não possa viver aqui entre as pessoas não espirituais. Então, o livre-arbítrio que nos faculta até a possibilidade de rejeitar o plano de Deus para a nossa vida, Ele nos dá. Muitas vezes, se eu quisesse pedir alguma coisa ao Eterno, talvez eu pedisse para Ele não deixar o meu livre-arbítrio comigo, mas Ele fala, não, isso é seu, é você quem tem que fazer. Então, nós precisamos de uma imagem para construir a nossa vida, a imagem Ele cria. Então, ter uma disciplina que implanta hábitos novos e elimina os antigos. E aí nós vamos ver nesses elementos, como é que eu posso criar hábitos. E é algo que um autor nos coloca, que se você praticar diariamente por 120 dias, algo em sua vida rotineira, ele se torna um hábito. Você muda algo que você quer realmente deixar de fazer. Então, ele muda. E esse aí, O Poder do Hábito, que é um repórter investigativo do Charles Duhigg, ele escreve esse livro. A Carol Dweck também, é uma ideia simples e inovadora, O Poder do Mindset, Os Hábitos Atômicos de James Clear, 4 Leis da Mudança do Comportamento. Ele pode ir lá. Então, algo que os rabinos falam, repete o Shema 2 vezes ao dia. Por que você vai repetir o Shema? Para você introjetar, repetir comportamentos que não tem e deseja incorporar. Textos bíblicos para decorar diariamente, ou um semanalmente, 52 semanas por ano. Um princípio de a cada semana for incorporado em nossos hábitos, teremos 52 por ano incorporados à nossa rotina de vida. É algo simples de fazer. Esse indivíduo aqui escreveu um livro no século XVI. É um filósofo humanista. Ele vai colocar aqui algo tão interessante, a gente vê que muitas vezes as pedras clamam também.
Ó suma liberdade de Deus Pai, ó suma liberdade do homem. Só a ele é concedido ser aquilo que quer ser. Os animais, ao nascerem, trazem consigo do ventre materno tudo o que depois serão. Os seres celestiais sempre foram e serão eternamente. Ao homem nascente, o Pai conferiu sementes de toda a espécie. Segundo a maneira de cada um ao cultivá-las, nele crescerão e darão seus frutos. Poderá ser passivo como uma planta ou violento como uma besta. Então nós vemos esses aspectos, nós somos uma obra em construção. Que alguém disser que já está pronto para viver e que ele já viveu 70, 80, 90 anos e ele não tem mais nada para aprender na vida, só se ele já morreu. Mas nós vemos que nós temos as sementes dentro de nós. Mas as sementes precisam germinar. Precisam de solo fértil para germinar. E nós podemos eleger, por nosso livre-arbítrio, sermos melhores a cada dia. Ser melhor do que eu fui ontem. E ser ontem um pouquinho pior do que eu posso ser hoje. Então eu vou dizer, eu sou desorganizado. Não, você não é desorganizado, apenas está. É um vício passageiro que você pode mudar. Você não é uma pessoa desorganizada. Os homens que são desorganizados em casa e que não arrumam suas gavetas, pode dizer, não é desorganizado. Ele está, mas ele pode realmente mudar esse hábito. Eu sou impaciente. De maneira nenhuma você não é impaciente. Você pode mudar realmente, ser paciente. Você está impaciente e pode mudar. Sou um perdedor? Não. São vícios de momento que você pode mudar. Sou um viciado? Não é. Momentos ruins que podem mudar na sua vida e que podem fazer de você uma pessoa melhor. Cresça tanto, é uma frase que eu não sei qual autor, mas acho essa frase interessante. Cresça tanto que as pessoas que te conhecem tenham que conhecer de novo quando te veem mais tarde. Então, nós vemos que as sementes de grandeza da imagem de Deus que estão dentro de nós necessitam de uma imagem para crescer e germinar, que é Yeshua. Nós deixamos as marcas onde nós passamos, boas ou ruins. Abraão e Sara deixaram marcas aonde eles passaram. Nós temos que trabalhar o tempo todo para sermos melhores todos os dias, sim, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, sentado em tua casa, ou seja, o tempo todo eu preciso dessas imagens. O indivíduo íntegro e justo é desejável em todos os lugares? Claro que sim. Ele precisa de um ambiente de mudança, de idealistas, ele vai se somar. Eu gostaria só de ressaltar aqui 4 autoridades que dão continuidade às nossas boas parcerias. Eu preciso de autoridade intelectual, eu preciso de conhecer as coisas, eu preciso de ler, eu preciso de aprender, eu preciso da Torá, eu preciso de realmente conhecer aquilo que o Eterno tem para mim e eu preciso desse conhecimento. Eu preciso de autoridade moral, eu preciso, na verdade, de agir de acordo com os princípios que eu aprendi. Não adianta simplesmente faça o que eu falo, mas não olhe o que eu faço. Não tem jeito, isso não combina realmente com as nossas vidas. Não há realmente autoridade moral. Autoridade humana, eu preciso de autoridade humana em que eu quero que o outro cresça tanto quanto eu cresço também. Mas eu preciso de autoridade espiritual, do contato com o transcendental, com algo que vai mudar a minha vida e que eu realmente tenha os pés aqui na terra, mas a minha segurança está no alto. Então, o ambiente que eu gero, com as minhas atitudes, ele vai atrair pessoas com os mesmos valores que tenho. As pessoas que têm valores diferentes dos meus, eles não vão querer ficar perto de mim. A nossa congregação, ela atrai pessoas que têm profundo respeito pela Torá e a restauração das raízes da fé, porque tem pessoas que geram esse ambiente aqui dentro dessa congregação. O que eu aprendi, então, no dia de hoje? Eu gostaria de lembrar, isso é um hino que sempre me tocou, isso foi de um autor, do John Willard Person. Ele viveu de 1921 até 2006 no Kansas, e ele escreveu um hino que, para mim, é uma poesia maravilhosa, que é a imagem de Deus que nos fez por amar, para a glória divina ao mundo mostrar. Mas o homem falhou, e de Deus se afastou, sem ao menos prever o que iria perder. Da eternidade, pois, Deus planejou a redenção da cruz ao pecador, e da glória dos céus ele ao mundo desceu, para de novo nos legar a imagem de Deus. Sim, eu creio, Senhor, que és o meu Salvador.
Meu pecado tirou, mas o preço pagou. Viverei para cantar tão real salvação. Minha vida hei de dar, também meu coração. Nunca compreenderei tão grande amor que o seu Filho deu ao pecador. A imagem de Deus com fervor louvarei, e enquanto eu viver, seu amor cantarei. Então, o chamado foi para Abraão simplesmente? Não, o chamado é para todos nós. Nós somos chamados a viver dessa forma. A promessa é só para Abraão que ele deu: abençoarei os que abençoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não, a promessa é para todos nós também. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Em Yeshua, realmente, essa promessa ela é resgatada. Nós precisamos de viver a promessa que Deus tem nos dado, vivendo a cada dia, colocando em nossas vidas essa promessa. O que estou fazendo para que a imagem de Deus seja resgatada em mim? O que eu posso contribuir para a restauração das próprias raízes da fé? Que marcas a minha vida tem deixado no mundo? O chamado, a resposta, aquilo que Deus tem nos dado. Paulo sabia disso. Ninguém me moleste, eu trago no meu corpo as marcas de Yeshua. Que Deus nos abençoe. Kadima, vamos em frente. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.